fiel e justo, eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando os seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, e se, deixando-te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo na terra onde ides entrar, depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Tomo hoje o céu e a terra como testemunha contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Palavra do Senhor. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas contra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore
que é beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seu fruto a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem, outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Convertei-vos, nos diz o Senhor, está próximo o reino de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Na primeira leitura, nós ouvimos o livro do Deuteronômio, que é o discurso de Moisés logo antes do povo entrar na terra prometida. Eles já caminharam aqueles 40 anos no deserto e agora eles estão para entrar na terra. E aí Moisés está dizendo para eles, fala, olha, diante de vocês eu coloco o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho dos mandamentos de Deus, que vão te dar vida, felicidade, paz, vitória sobre os seus inimigos, colheitas, ou o caminho de seguir os seus próprios desejos e seus próprios mandamentos, não os de Deus. E aí vai vir a morte, destruição e tudo o resto. Os inimigos vão conquistar e destruir. E aí a gente vê essa proposta. Isso nos mostra que, de fato, a lei de Deus e os seus mandamentos, eles estão para a nossa alegria, a nossa felicidade. O que é da lei de Deus, no fundo, é para a nossa vida, nossa alegria, ou para a vida e a alegria daquelas pessoas que estão em volta de nós. A lei de Deus não é arbitrária. Deus não decreta as coisas de um jeito ou de outro só porque Ele quer que seja assim. Ele decreta para o nosso bem, para a nossa vida e para a vida dos outros que estão em volta de nós. Por isso que os mandamentos dele são uma alegria para nós. Só que a gente poderia imaginar que se a gente for fiel a Deus e seguir os seus mandamentos, a gente vai ser sempre feliz aqui nesta terra. E a gente já viu, no próprio Antigo Testamento não é assim, e hoje no Evangelho Jesus deixa bem claro que não é assim. Que de fato aqueles que vão ser os seus discípulos, em alguns momentos vão ter alegria, talvez, e muitas vezes a gente vê isso nessa vida. Muitas vezes a pessoa honesta, aquela pessoa que faz as coisas corretamente, que faz seu trabalho bem feito, que procura ser um pai e uma mãe dedicados, eles encontram muitas alegrias até nesta vida. Não é verdade que vive uma vida infeliz. A gente é feliz de ser uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, de fazer bem feito os nossos trabalhos, de cuidar bem da nossa família, de ser fiel no matrimônio. Isso é um caminho de felicidade nesta vida. Mas não é uma felicidade perfeita. É uma felicidade que no meio a gente sempre encontra a cruz. Todo mundo sabe que tenta ser honesto no trabalho, mas às vezes as coisas não vão como a gente gostaria que fosse. Todo mundo sabe que a gente tenta viver bem a nossa vida de família, mas na própria família muitas vezes a gente encontra a cruz, a desunião,
as brigas e tantas cruzes que a doença e tantas coisas que a gente encontra, mesmo quando a gente procura viver a lei de Deus na nossa família, a gente encontra ali também a cruz. E aí Jesus nos convida a carregá-la. Quer dizer, quando a gente encontrar a cruz, fazer isso que ele falou, renunciar a si mesmo. E não é só uma vez, é a cada dia, é de novo e de novo, que Deus nos convida todo dia a gente renovar essa renúncia. Nos parece que é uma renúncia muitas vezes pequena, mas é a cada dia. A gente deve renovar e renovar. Senhor, eu vou renovar. Se o Senhor está me pedindo para carregar esta cruz, eu renovo a minha renúncia. Eu morro. A cruz é o instrumento de morte. E aquele povo, para quem Jesus estava falando, não sabia que Jesus ia morrer na cruz. Nós entendemos que a cruz é a cruz de Jesus, mas eles não entendiam. Jesus está falando que é uma renúncia. A gente é chamado a renunciar, muitas vezes, a coisas nossas, a interesses, a sonhos, a coisas que nós gostaríamos de fazer para seguirmos. Então, aí a gente vê dois aspectos. Primeiro, tome a sua cruz. Quer dizer, cada um tem uma cruz, né? Cada um tem uma cruz, a sua cruz. E é diferente, às vezes, da cruz do outro. E muitas vezes a gente não sabe que o outro pode estar carregando uma cruz pesada. A gente tem a nossa cruz, mas o outro também provavelmente tem uma cruz. E que pode ser que esteja bem pesado. A gente conhece a nossa cruz. Esse é um aspecto, tome a sua cruz. E o segundo aspecto é o me siga. Quer dizer, não tome a sua cruz e fique ali andando para lá ou para cá, ou esmagado debaixo dela. Não, é me siga. Me siga. Quer dizer, não é carregar a cruz sozinho, é carregar a cruz atrás de Jesus, seguindo o Cristo, seguindo para onde Ele vai. E Ele promete que assim a gente vai encontrar a vida, porque assim como para os seus discípulos Ele diz que Ele haveria de ressuscitar no terceiro dia, para os outros Ele promete que vão salvar a sua vida. Quer dizer, não é à toa a gente carregar a cruz e oferecer pelos outros, não é à toa, a gente vai encontrar salvação. Porque a verdade é que existem coisas piores do que a morte. Existem coisas piores do que a doença e o sofrimento. Pior do que a morte, pior do que a doença e o sofrimento é sofrer a morte, a doença e o sofrimento afastado de Deus e dos irmãos. Isso é pior do que a morte em si, isso é pior do que a doença. A doença, a morte, a cruz é pior quando nós estamos longe do caminho de Cristo. Com Cristo e atrás dele, ela não é a pior coisa que poderia acontecer. E esse salvará a sua vida. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos a Deus as nossas súplicas e preces, pedindo pelas nossas necessidades e pelas necessidades do mundo inteiro, dizendo: Senhor, escutai a nossa prece. Pelos dirigentes da Igreja, para que sigam fielmente a Cristo no acolhimento dos necessitados, no diálogo fraterno com eles, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos dirigentes do povo, para que nesse tempo favorável de conversão, firme o compromisso com um país sem fome, justo, generoso e solidário. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos cristãos leigos e leigas, para que nesse tempo sagrado alcancem a maturidade da fé e se deixem conduzir pelo Espírito Santo. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por nossa comunidade, para que se converta, acredite cada vez mais no Evangelho e seja o sinal de reconciliação e união. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos por todas as vítimas daquele desastre no litoral norte de São Paulo, que eles sejam socorridos pela generosidade nossa e dos demais, e que o Senhor possa os confortar em suas perdas e aliviar o peso de sua cruz. Rezemos ao Senhor. Nossa prece. Rezemos por todos aqueles que invocaram hoje o nome do Senhor, os doentes e aflitos, por todos aqueles que passam por grandes cruzes.
Rezemos também para que o Senhor chame para a sua igreja e desta paróquia numerosas e santas vocações religiosas, sacerdotais e missionárias. Rezemos por todos que pediram as nossas orações, pela paz no nosso bairro, pela paz nos conflitos, e rezemos pelas intenções que cada um de nós trouxe no interior do seu coração. Ó Deus, tende piedade da vossa igreja em oração e escutai os corações que se voltam para vós, para que não falte o vosso auxílio aos que participam de vossos divinos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas que colocamos neste altar, para que, alcançando-nos a vossa misericórdia, glorifiquem o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós concedeis aos cristãos esperar com alegria a cada ano a festa da Páscoa, de coração purificado, entregues à oração e à prática do amor fraterno, preparamo-nos para celebrar os mistérios pascais que nos deram vida nova e nos tornaram filhos e filhas vossos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cristão no corpo de sangue de Jesus Cristo, Senhor nosso, como receber no Senhor para a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que pela vontade do Pai, junto com o Espírito Santo, pela vossa morte, precipitamos, viramos os pecados, todo mundo, por vosso corpo, por vosso sangue, e sim, vossa vontade. Amém. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo.
Criai em mim um coração puro, meu Deus, renovai em minha vida o espírito de firmeza. O corpo de Cristo.
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, vós nos abençoastes com este alimento celeste. Nós vos pedimos que ele seja sempre para nós fonte de perdão e salvação. Por Cristo nosso Senhor. Pelas almas dos fiéis que padecem no purgatório, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dá-lhes ao Senhor o repouso eterno, e brilhe para eles a vossa luz. Descansem em paz. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São José Operário, Santo Amaro Abade, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.